Estamos de volta com o Consulta ao Doutor através da RIT, Rede Internacional de Televisão, e hoje estamos falando sobre hipocondria. Quem está aqui conosco é uma psicoterapeuta, a doutora Luzia Winandi, está nos orientando, passando as informações, tirando as dúvidas, e você pode participar. Ligue, nosso telefone está no vídeo, queremos a sua participação. Doutora, antes de irmos para o intervalo, eu deixei uma pergunta que é a seguinte: a pessoa que sofreu algum trauma, ela pode desencadear a hipocondria? Pode sim, é muito possível acontecer se ela não for acolhida, né? Às vezes não é nenhum trauma com ela, às vezes é um trauma na família, às vezes é um erro médico e que isso levou a muitos problemas, então isso pode gerar sim. Então ela passa a desconfiar do médico, ela fala, ele não fez o diagnóstico correto, você entendeu? Então, às vezes é um problema familiar que não é necessariamente dela. Então, se ela não for acolhida a tempo, pode sim, ela pode ficar às voltas com isso, mas pode ser também transitório. Não é necessariamente que ela vai ficar com isso, pode ser um período da vida dela e que depois retoma, Mas às vezes pode ter uma descrença em relação ao diagnóstico médico. Quantas vezes a gente ouve falar, nossa, aconteceu tal doença e o médico não diagnosticou corretamente, e a pessoa morreu, acabou levando uma doença mais grave, E então eles desacreditam às vezes no médico e aí começa a observar muito o corpo e achar que eu sei mais que o médico não sabe, porque a dor é minha, eu que estou sentindo essa sensação. A própria pessoa faz o diagnóstico. E ela para o médico, vai doutora, na farmácia comprar o remédio. Como que ele faz o diagnóstico? É de uma maneira simples, é clínico? Bom, o médico ele começa a desconfiar quando o paciente vai muitas vezes em busca dele. Em uma primeira consulta já dá para perceber? Olha, muitas vezes não, porque o médico, como a gente conversou, ele não tem muito tempo de falar com o paciente, Ele desconfia, porque ele vem com uma queixa tão intensa de dores que ele já fica desconfiado, Mas mesmo assim ele pede exames, porque se a pessoa veio com tanta queixa, é melhor a gente certificar isso, Para não passar sem avaliar. Mas ele pode formar um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica. Não dá para fazer um diagnóstico fechado, Que nem hipocondria. Existem lacunas no diagnóstico, Porque a hipocondria, como a gente já falou, ela não vem sozinha, ela vem com outras queixas. Muitas vezes, Às vezes você procura ajuda psicoterapêutica, mas, por exemplo, porque o médico fez um encaminhamento pedindo para ele ver, digamos, o pânico dele, a síndrome do pânico. É mais fácil a pessoa se tratar de síndrome do pânico do que de hipocondria, porque ele fala, não, eu sou portador dessa doença, sim. E como a síndrome do pânico tem muitas coisas em comum, porque o pânico são doenças mesmo que são dores que a pessoa percebe no corpo dela, Então é como formigamento nos braços, falta de ar, afeta uma série de coisas, sensações no corpo, então são semelhantes os sintomas. Então muitas vezes ele procura pelo pânico, Aí ele vai buscar ajuda psicoterapêutica por causa do pânico, mas não se dá conta que ele tem uma doença, de que ele tem uma preocupação excessiva com uma doença grave. Você entende? Entendi. Então, é muito difícil você fazer um diagnóstico fechado de imediato, porque existem lacunas. A gente vê na literatura, existem várias lacunas em relação a isso, Porque elas estão associadas com outras doenças. Doutora, e falando agora um pouquinho sobre o diagnóstico, o tratamento, Vamos falar sobre o tratamento, que é a parte mais importante, a solução. Existe um tratamento para a pessoa se libertar dessa situação? Até há um tempo atrás, não se falava em um tratamento eficaz. Haviam tentativas, Mas um tratamento eficaz, ele surgiu há uma década mais ou menos, que foi com o surgimento da terapia comportamental cognitiva. Esse tratamento, ele permite a gente estar muito em contato e trabalhar muito as questões de ansiedade que estão subjacentes na doença, neste transtorno, Então, é um tratamento muito eficaz, E ele tem mostrado, digamos, a gente não vou falar cura, mas a pessoa, ela começa a ter uma nova relação, com esse problema dela.
Porque, por exemplo, ansiedade, não fala, a gente tirou a ansiedade da pessoa. A ansiedade a gente não tira, a gente administra. Né? A gente pode fazer, sim, lidar melhor com aquelas questões, com aqueles fatores que causam ansiedade, ter um olhar diferente para aquilo. E a terapia comportamental cognitiva, ela vem justamente trabalhar nisso, né? Então, é um tratamento que é um pouco difícil para o paciente se dar conta e vir até o consultório. Então, essa é a parte mais complicada. Mas se ele vem num consultório e com interesse em trabalhar as questões emocionais dele, já é um passo. Se ele vem principalmente por conta própria, porque quando ele é encaminhado por família, ele ainda vem desconfiado. Ele fala, não, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum problema emocional, meu problema é físico, eu tenho a dor. Se a família que leva. Se